Deus querido, Deus todo-poderoso, Deus justo, único e verdadeiro. Bendito és tu. Santo é o Senhor que poderia, se quisesse, comandar todas as nossas ações e nos tratar como verdadeiros fantoches, marionetes. Mas o Senhor não quer assim. O Senhor é tão bom que deu para cada um de nós a capacidade para pensar e decidir. Nós podemos, é claro, buscar a orientação do Santo Senhor para todas as nossas questões. Claro que podemos. E Ele nos mostra na sua palavra que Ele tem alegria em nos ajudar. Mas só podem buscar orientação do nosso Deus e receber verdadeiramente orientação do Senhor aqueles que conhecem a palavra de Deus. Porque o próprio Deus diz: sem fé é impossível que vocês me agradem. O que Deus está dizendo aí? Está dizendo que aquele que não tem fé não se aproxima de Deus, não se aproxima das coisas de Deus. E obviamente não tem por que pedir para Deus. Deus não vai ouvi-lo. Deus ouve aqueles que fazem parte da família dele, ou daqueles que querem fazer parte da família. Os outros são sons espalhados pelo universo. Deus não decide por você. Nós decidimos por nós. Porque a vida é feita de erros e acertos. E cada vez que nós erramos, a consequência do erro é para nós acertarmos na vez seguinte. Deus nos deu tempo, que é marcado pelo Sol, pela rotação da Terra. E se erramos, assumimos o erro, as consequências desse erro e prosseguimos para acertar da próxima vez. Eu quero, Senhor, nesta minha oração, além de glorificar o Senhor, engrandecer o Senhor, além de exaltar o Senhor, além de dizer que Tu és o único Deus das nossas vidas, dizer também: Pai querido, ajuda-nos a seguirmos em frente, mesmo quando erramos. Que tenhamos a capacidade mínima do ser humano de reconhecer os seus erros e seguir. E da próxima vez que aquela questão, aquele problema aparecer, nós já sabemos pelo menos como não resolver. Ou como resolvê-lo da maneira errada. Todas as vezes que aquele problema aparecer, nós já sabemos a maneira que nos leva para o sofrimento. Fala conosco, Senhor, neste dia, nesta manhã. Fala com os meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo pelo rádio, que estão me vendo pelo Facebook, pelo YouTube, que todos nós juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Esta, Senhor, é verdadeiramente a minha oração nesta manhã.
com ações de graças, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos e irmãs queridas, eu fiz uma pergunta ontem à tarde que fiquei muito feliz, né? Quantas pessoas voluntariamente responderam, deram a sua opinião, o seu entendimento bíblico a respeito da pergunta que eu fiz, porque esta semana, entre amanhã, hoje é quarta, né? Sexta-feira nós teremos a programação de perguntas e respostas, então tem que ser hoje à tarde ou amanhã, provavelmente amanhã, eu traga uma explanação a respeito disso. A pergunta que eu fiz ontem à tarde e que eu vou refazer hoje de manhã, e se você quiser, meu irmão, minha irmã, você pode responder para mim via e-mail, pastormariofilho@bol.com.br. Você pode responder pelo meu Facebook, né? facebook.com/Pastor Mário Filho. Você pode responder via WhatsApp 019 99257 9226. Você pode responder via Messenger, via Twitter, né? @Pastor Mário Filho. Enfim, também não existe nenhuma obrigatoriedade. Responde quem quer. Eu fiquei muito feliz porque muitas pessoas responderam. Algumas responderam corretamente, o que me deixa mais feliz ainda. E quem respondeu errado? Tudo bem, vai aprender o correto, né? A pergunta é a seguinte: você precisa de fé para receber o milagre de Deus? O milagre, eu estou falando de milagre, coisas sobrenaturais. Não estou falando de pessoa ia atravessar a rua, vinha vindo um carro, aí alguém puxou, o carro desviou. Não, isso não é milagre. Milagre seria o carro flutuar por sobre a pessoa. Você está entendendo o que é milagre? Eu estou indo no exagero, mas para você entender. Alguém puxar você não é milagre. É providência, pode até ser providência divina, mas milagre não. Porque milagre é o sobrenatural. O que é sobrenatural? Sobre quer dizer acima. Do natural. Um carro voa. Não, natural é o carro andar, né? Milagre seria, portanto, um carro voar para não pegar você. Você está entendendo? Eu estou passando essas informações para você porque eu quero que você entenda isso. Porque essa coisa de milagres é cercada de muita mentira, infelizmente. Isso já vem desde a igreja primitiva, né? De antes da igreja primitiva até. Então, um milagre precisa da fé. Quero saber o que você pensa, porque amanhã cedo, por exemplo, se tudo correr bem, né, irmãos? Porque isso aí não é assim, né? O que é, irmão?
falar o número do WhatsApp, eu falei. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui já. Ninguém é obrigado a ligar para mim, não, mandar mensagem, não. Quem quiser, fica à vontade. Eu nunca deixo de responder ninguém. Né? Se você quiser, olha, eu entendo que o milagre precisa de fé por causa disso. Eu achei na Bíblia tal passagem. Tudo bem. Eu vou receber a sua resposta, tá? Amanhã ou depois você quer uma ajuda em oração, o WhatsApp está liberado para você, fica à vontade. Né? É 019, irmão Marcos. 019, eu estou em Campinas, São Paulo. 992 57 92 26. Ok? 99257 9226. Ninguém é obrigado a responder, não. Mas se você responder, eu vou gostar de ler a sua resposta. Viu? E depois vocês vão ficar sabendo, eu vou mostrar na Bíblia o que eu vou falar para vocês. Tá? Vamos abrir a Bíblia. Eu vou ficar olhando meio aqui, porque está aqui o que eu vou pregar. Está aqui. Hoje não está ali, está aqui. Tá certo? Então, abre aí a sua Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 aos Coríntios. Tem 1 aos Coríntios e tem 2 aos Coríntios. O que é primeira, segunda? Às vezes tem alguém ouvindo pela primeira vez a palavra de Deus. São cartas. Primeira carta ao povo de uma cidade chamada Corinto. E tem a segunda carta a este mesmo povo desta cidade chamada Corinto, por causa disso que é aos Coríntios. É uma cidade, é a mesma coisa que dizer assim, olha, primeira aos campinenses e segunda aos campinenses. Você entendeu? Como se aquela igreja estivesse localizada em Campinas, só para você entender o que quer dizer Corinto. É uma cidade na Grécia. Existe um canal que une 2 mares ali, uma coisa maravilhosa. Na época que Paulo escreveu essas 2 cartas, este canal não existia. E é um canal, vocês podem entrar na internet aí, coloca lá, canal de Corinto. Vocês vão ver que coisa linda. Passam navios cargueiros enormes naquele canal que foi aberto no mar, na terra, porque une 2 mares, o mar Egeu e o outro, sempre me foge, não é o Cáspio, fugiu. Bom, vocês vão entrar na internet, aí vocês vão ver. Navios enormes passam ali, você pode ficar em cima vendo. Na época de Paulo, não existia esse canal. Então os navios que vinham de um mar e iam passar para o outro mar, e vinham do outro mar e iam passar para este um mar, eles eram transportados por terra sobre troncos de árvores, roletes, e eram arrastados de um mar para o outro pela cidade de Corinto. Então Corinto era uma cidade de muita gente, muitos povos, muitas línguas, muitos marinheiros. Existia lá, existe até hoje uma ruína ainda sobre um monte. As sacerdotisas sexuais. Então Paulo escreve na carta aos
Coríntios sobre o véu. É por causa disso que ele está falando, mulher de cabeça raspada, porque as sacerdotisas tinham seus cabelos raspados. É por causa disso que ele está falando ali. Depois ele escreve lá embaixo, não é o nosso costume, que é a resposta para tudo. Entendeu? Até respondendo para a irmã aí que me perguntou esse outro dia. Corinto. E ele trata quem mora em Corinto como os coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Você tem a Bíblia aí, amado em Cristo? Abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. Eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero falar para vocês, amados irmãos, queridas irmãs, pessoal que nos ouve, pessoal que tem paciência para nos ouvir, porque eu não sou um grande pregador, eu sei disso, não sou eloquente, então precisa ter paciência para me ouvir, mas eu me esforço para pregar a palavra de Deus de maneira verdadeira, e que vocês desculpem os meus erros e as minhas falhas. Cristo, Jesus ou Cristo, depois da morte, o correto, mas se você não fizer isso, não quer dizer que você está em pecado, não. Antes da morte de Jesus, ele era chamado de Jesus Cristo, né? Ele era chamado de Jesus Cristo pelos seus seguidores. Depois da morte, ele é chamado de Cristo Jesus. Qual que é a diferença? Porque ele foi realmente configurado o Messias, o Cristo. Então, o Messias, Jesus. Cristo Jesus. O ungido Jesus. Aquele Jesus que é o ungido. Porque existia um monte de Jesus na época. Jesus era um nome. É um nome próprio, comum, né, aos judeus, como João, Pedro, etc. Maria, Helena, são nomes comuns, né? Jesus também era um nome. Você vai encontrar outros Jesus, porque nome próprio não tem plural, viu? A gente coloca o plural, mas não tem. Não existe Mários. Marcos já é plural. Está errado. Né? O nome correto, irmão, não é Marcos, é Marco. Tá? Mas tudo bem, isso não estou só falando. Jesus é a nossa justiça. Tem tanta gente buscando justiça na televisão, nesses programas policiais, né? Que queiram ou não, mostram a realidade que nós vivemos hoje. Essa é a nossa realidade. A polícia hoje está envolvida em absolutamente tudo nesse país, né? A polícia começa a estar envolvida em Brasília, no Planalto, e se espalha pelo Brasil inteiro, porque tudo é caso de polícia hoje. Não é verdade? E a gente vê as pessoas pedindo justiça. E eu fico, irmãos, eu fico agoniado às vezes quando eu ouço as pessoas falando, não, que seja feita justiça. Eu entendo, né? Porque não deve ser fácil você perder
um parente, né, de maneira estúpida, de maneira cruel, não deve ser fácil. E as pessoas clamam mesmo por justiça, por punição para aqueles que cometem essas atrocidades que a gente vê. Parece que não tem limite, né? Antigamente se matava uma pessoa, ou era no tiro, que era meio difícil, na facada, com arma branca. Normalmente era assim. Falo arma branca porque já envolve aqui navalha, que hoje nem se fala mais, né? Enfim, hoje não. Hoje as pessoas matam, esquartejam, queimam. E as pessoas querem justiça. E a justiça, meus irmãos e irmãs, é uma das belezas de Deus. Quando você falar justiça, você entenda que justiça é beleza de Deus. Justiça não é justificação. O que é justificação? Na Bíblia. Quando eu digo na Bíblia, eu estou dizendo teologicamente, para não ficar usando esses termos assim, né, que eu sei que tem pessoas que não conseguem entender isso. Então, a obrigação minha é levar a coisa mais simples possível. Então eu digo na Bíblia, justificação é o resultado da justiça de Deus. O que é isso? Justificação é Deus nos aceitando. Justificação é a ação de Deus em nos aceitar. Porque nós não temos nenhuma qualidade, nenhumazinha, para sermos aceitos por Deus. Então, na verdade, a justiça é o quê? A bondade de Deus, que nos aceita. Justiça, a gente pode definir justiça, um monte de coisa aí, né? Posso ficar definindo aqui, falando coisas. Justiça é, assim, rapidamente, como diria, no frigir dos ovos. O que é justiça? É retidão, equidade, virtude. Isso é justiça, acabou. E como é que é essa virtude de Deus para com a justiça? A bondade de Deus é uma das virtudes de Deus. E você vai ver que Deus usa da bondade dele para praticar justiça conosco. Então, a ideia que nós temos de justiça, irmãos e irmãs, é completamente diferente, distorcida e errada da ideia que Deus tem de justiça. Se você abrir o Salmo 33, no verso 5, você vai ver ali a justiça de Deus através da bondade. Por Deus amar a justiça e o juízo, a Terra, o planeta Terra, está cheia da manifestação da justiça de Deus. Você vê que a Bíblia não fala agora do universo, ela fala da Terra. Por quê? Porque aqui é que há a necessidade da justiça, aqui que existem seres vivos. Em outros planetas não tem seres vivos. Só na Terra. Está me entendendo? Deus equilibrou o universo de tal maneira, a posição dos planetas em relação ao Sol,
né? E quando chega na terra, o equilíbrio de Deus é um negócio assim, fantasticamente maravilhoso. Deus criou um negócio que o ser humano resolveu chamar de cadeia alimentar. Mas o que é isso? São as presas e os predadores. Existe uma relação perfeita entre terra seca e água. Tudo que Deus faz, na verdade, tudo que você vê na perfeição de Deus, e tudo é perfeição de Deus, revela a bondade de Deus, revela a justiça de Deus. Certa vez, e você vai ler sobre isso lá em Êxodo, capítulo 33, versículos do 13 ao 19. Certa vez, Moisés queria que Deus mostrasse para ele a sua glória. E Deus falou que passaria diante dele. Na verdade, o que passou diante de Moisés não foi Deus. É isso que as pessoas não conseguem entender. Não foi Deus que passou. Foi só a bondade de Deus que passou diante de Moisés. Não foi Deus, foi a bondade. Foi um atributo de Deus, um atributo que o ser humano, né, qualificou. Dos tantos atributos que o nosso Senhor tem, a gente chama um deles de bondade. E foi a bondade de Deus que passa na frente de Moisés. E Deus diz um negócio, tudo que Deus fala é perfeito, mas tem certas coisas que, né, parece que vão lá no nosso coração, fazem assim com a unha e fica escrito lá dentro, né, irmã? Deus falou assim: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu me compadecer. O que Deus está dizendo aí? Que é Ele que manda, é Ele que faz. Você pode pedir o que você quiser. Se estiver dentro da vontade de Deus, está feito. Está realizado. Se não tiver, não adianta. Porque a gente não muda Deus. É interessante quando as pessoas falam assim: Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Deus não é homem para que minta. Isso é óbvio. Mas querem convencer Deus das suas necessidades. Querem que Deus mude o que Ele pensa a favor de nós. Quando Deus passa a sua bondade na frente de Moisés, Moisés, quando vê aquilo, ele faz exclamações de louvor para ações de graças, nas ações de graças, ações de misericórdia, de piedade, de longanimidade, de beneficência e verdade de Deus. Não precisou ninguém pedir. Quem vai dar um glória a Deus? Ele não precisou ninguém pedir. Aquilo não foi algo mecânico, aquilo foi algo assim que brota. Porque quem vê a bondade de Deus só pode ter essas reações mesmo, como está lá em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Não precisa ninguém pedir. Vamos aplaudir o Senhor. Ninguém, não existe isso. Quando verdadeiramente nós conseguimos, por um ato de amor de Deus, ver a bondade de Deus. Quando Deus mostra a sua justiça,
a gente vê ações de bondade, de retidão do próprio Deus, porque Ele é um ser magnificamente bom. Porque Deus, pelo seu próprio caráter, irmão, irmã, Ele é levado, o caráter de Deus leva Deus a realizar coisas justas. Deus não faz nada que é injusto. E você vai ler sobre a bondade de Deus em Oséias, capítulo 3, versículo 5. Romanos, capítulo 11, versículo 22. E também na carta a Tito, capítulo 3, versículo 4. Vou ver o tempo aqui, porque o tempo não para, né? O homem, e eu falei isso agora há pouco, não tem justiça própria. Você sabe que toda lei de todos os países do mundo são fundamentadas na lei de Deus. Eu não sei se você sabe disso. Quer dizer, não é que você não sabe, é que você nunca parou para pensar, né? Aí existem os complementos, as coisas que vão surgindo, mas quando eu digo lei, eu estou dizendo a base da lei, né? Os fundamentos da lei humana, o alicerce da lei humana, a edificação da lei humana tem como centro, tem como regra a lei de Deus. Porque o homem não tem justiça, porque a justiça do homem, meu irmão, minha irmã, e é importante você saber isso. É importante você saber isso, porque quanta gente você pode ajudar com a verdade, porque só a verdade ajuda. A justiça do homem, por mais justa que ela possa parecer, ela é contaminada pelo pecado que existe no homem. Por mais justa que uma lei possa parecer, e olha que para achar uma lei justa hoje está difícil, né? Mas por mais justa que ela possa parecer, ela está contaminada, porque o homem é um poço de pecado, porque não há nada de bom no homem. Quando eu estou falando, então nós vamos desistir da humanidade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o homem, e nós fazemos parte. Eu faço parte. Não estou dizendo que eu sou melhor. Não, eu faço parte da humanidade que não tem nada de bom, como está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 12. Eu estou repetindo o que a Bíblia fala, irmão. E as ações do homem mostram isso claramente. Nós estamos vivendo na carne isso nesse país. Nós estamos vivendo isso na carne. Quando provas inconteste são deixadas de lado. Qualquer criança de 6, 7 anos que vê aquele vídeo que todo mundo viu, que ouve aquele áudio que foi mostrado para todos aí, sabe qual deveria ser o resultado em prol da nação? Mas nós sabemos que isso tudo é colocado de lado. Por quê? Porque não há nada de bom no homem. Porque o homem tem a sua própria justiça. O homem não vive debaixo da justiça de Deus. Isto vai acontecer. Isso acontecia lá atrás. E vai acontecer de novo no milênio. Hoje,
Cada um tem a sua própria justiça, a sua autojustiça. Os homens fazem o quê? Boas ações. Ou melhor, os homens fazem coisas que eles consideram que são boas ações, são boas obras. Os homens querem viver e vivem segundo o pensamento de homens que eles qualificam como bons. Por exemplo, isso é fácil da gente... Você quer uma prova disso que eu estou falando? O sujeito, ele exalta Gandhi, ele exalta Abraham Lincoln. São homens que ele imagina que eram homens bons. Então ele fica copiando o que aqueles homens falaram, mas não viveram. Mandela. Não estou dizendo que esses homens não foram... Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que não são parâmetro para outros homens, porque tinham os mesmos defeitos que todos os homens têm. Você quer uma aberração maior do que os santos da Igreja Católica? São homens e mulheres que a Igreja Católica coloca como acima de outros homens e mulheres. São homens e mulheres que a Igreja Católica Apostólica Romana, chamada ICAR, afirma que intercedem por nós junto a Jesus. Então tem uma qualidade de intercessores. Mas são homens, foram homens como nós, com justiça própria, com erros. Porque diante de homens bons, o homem bom é aceito. Mas diante de Deus, nenhum homem tem justiça, tem bondade alguma. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Parar de pensar que a gente é coisa boa, eu vou fazer isso, porque, irmão, isso tudo a gente faz para nós mesmos. Eu canso de dizer aqui a respeito do jejum, por exemplo. Você está jejuando é por você, não é para Deus. Ninguém faz jejum para Deus. Fazer por nós mesmos. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Exatamente isso. A justiça de Deus fez com que Cristo Jesus, levasse as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Cristo sofreu o nosso castigo. Cristo sofreu o castigo que seria dos pecadores, que somos nós, para que a gente pudesse ser sarado. Quando as pessoas leem sarados lá na Bíblia, levou sobre si, elas acham que ninguém mais vai ficar doente. E aí, os falsos mestres, os falsos tudo, ensinam, não, você tem que rejeitar a doença, porque está lá escrito, você não entendeu nada que está escrito. Oh. Então Jesus revogou lei. Se ninguém mais vai ficar doente, se lá está escrito que Jesus levou a doença física, Cristo então não veio para cumprir a lei, ele veio para revogar a lei. Ele veio para, inclusive, mais do que revogar, mudar a lei. Porque é lei do Senhor lá no Éden, que por causa do pecado, o homem morreria, o homem teria dores, enfermidades. Não é isso que Cristo levou. Cristo levou as nossas dores e as nossas enfermidades de uma segunda morte. Isso é óbvio. Não entende, não quer entender quem não quer, ora, mas aí
Vive no engano? O que se pode fazer? Cristo nos transformou justos diante de Deus, através dele. Porque sem Cristo ninguém é justo diante de Deus, não. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Que eu li aqui. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos aceitos por Deus. Aceitos. Olha como é importante a gente saber isso. Nós somos aceitos. Todo mundo é filho de Deus. Não, Senhor. Nós somos aceitos como nós somos criaturas, criados por Deus. Todo mundo é criado por Deus. Agora, através de Cristo Jesus, 2 Coríntios 5, 21, nós podemos ser aceitos como filho. Mas filho é só Jesus. Você sabia? É porque eu sou filho do rei. Porque... vai contar essas histórias, essas coisas que a gente ouve por aí. Irrita. Sou filho do rei, você não é filho nada, você é adotado pelo rei. O filho é Jesus. Você vê que quem fala essas coisas fala uma bobagem, uma asneira, uma abobrinha que não tem tamanho. E é esse tipo de coisa que a gente combate aqui, esse triunfalismo abobalhado que nós combatemos aqui. Em Cristo Jesus nós nos tornamos criaturas salvas. Somos adotados como filho de Deus. Gálatas capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Quando Cristo é a nossa justiça, porque a justiça de Deus já foi feita. Para de esperar a justiça de Deus. Você está esperando o Messias. Você está que nem os judeus lá, esperando. Gente, eu adoro Israel, adoro Jerusalém, como eu gosto daquele lugar. Se eu pudesse, eu moraria lá. Eu vivo falando isso para minha mulher, o cheiro daqueles lugares, olha, as visões, são coisas lindas. Mas continuam esperando o Messias. Então quando a pessoa diz assim, seja feita a justiça de Deus, tarda, mas não falha. A justiça dos homens eu não acredito, mas eu estou esperando a justiça de Deus. Você está dizendo que você está esperando Jesus, e Jesus já veio. Porque a justiça de Deus é feita em Jesus. Não espere justiça. Já foi feita. Quem está em Cristo é nova criatura, ao ponto de ser chamado filho. 1 João capítulo 3, versículo 2. De filhos da ira. Porque todo aquele que não está em Cristo é filho da ira. Efésios 2, 3. Nós fomos para filhos de Deus. 1 João 3, 1 e 2. Nós que estávamos longe, fomos transportados para perto. Efésios 2, 13. E aqueles que eram da família do diabo, da família do maligno, passaram a ser aceitos
para a família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Então, se você já falou a justiça de Deus, hoje você está aprendendo através da Bíblia Sagrada. Nós estamos aprendendo, porque estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor juntos, que a justiça de Deus já foi feita, já está concretizada no nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Amado Deus, querido e poderoso, justo Pai, nós te glorificamos, te adoramos e te bendizemos. E te agradecemos, porque hoje pudemos entender que podemos chamá-lo de Pai por causa da justiça que foi feita em nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Bendito és tu, que todos os dias nos ensina. Bendito é o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em Cristo Jesus. Amém.